Olá pessoal, bom dia. Vou fazer com vocês aqui então a segunda parte dos exercícios de Enem e vestibulares aqui da página 60, que dá apostila 1 ainda. Vamos lá começar pelo exercício 6. Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena: um jovem casal está em um mirante sobre um rio e alguém deixa cair de lá de cima um biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades iniciais são nulas, a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como: bom, como a gente está desconsiderando tudo, a gente está fazendo que a queda seja completamente livre, não tem como o cara conseguir agarrar o biscoito. Isso só seria possível se a gente considerasse o atrito do ar e uma queda um pouco mais longa, né, que desse tempo do biscoito sofrer uma resistência do ar suficiente para que a velocidade dele ou não aumentasse mais ou aumentasse muito pouco. E o cara caindo, né, com o corpo dele bem fechado para sofrer menos resistência do que o biscoito está sofrendo e acelerar mais. Mas na situação como ele descreveu aqui, fica impossível, tá? Então, como a aceleração da queda é igual para todos os corpos, tá? Que é G, né? Opa, esse G ficou feio. Que é G, fica impossível que ele alcance, porque o que caiu primeiro já está a uma velocidade maior e vai continuar acelerando com a mesma aceleração do cara que está atrás. O cara que está atrás teria que acelerar mais para conseguir alcançar, né? Então vamos ver. Já sei que é a A ou a D, porque é impossível. Vamos ver qual. Ah, impossível, porque a altura de queda não era grande o suficiente. Bom, depende, né? A altura estava no alcance do braço do cara, né? Vamos ver. D, impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Olha, eu colocaria a alternativa D como correta, apesar de a estar bem nebulosa, né? A D eu colocaria como correta porque é exatamente esse o ponto. Se não há resistência do ar, a aceleração não depende da massa dos corpos, então vai ser a mesma para todos, tá? Então, alternativa D no caso, ok? Opa. Alternativa D é a correta. Vamos para o próximo. 7. Nas provas dos 200 metros rasos do atletismo, os atletas partem de marcas localizadas em posições diferentes na parte curva da pista e não podem sair de suas raias até a linha de chegada. Dessa forma, pode-se afirmar que, durante a prova, para todos os atletas, aí vem as alternativas, ele fala sobre o espaço percorrido e o deslocamento. Vamos dar uma olhada, vamos entender o que ele está dizendo. Como é curvo, né? Vou até exagerar um pouco mais aqui. Como as raias são curvas, o que acontece? Vocês devem conseguir notar aí que se todos eles partissem do mesmo raio, digamos assim, né, partindo do centro aqui, partissem da mesma linha, o que ia acontecer? O cara aqui da raia amarela, ao chegar no final, teria andado uma distância menor do que o cara aqui da raia vermelha, ó. Tá? Eu não sei se dá muito para perceber, mas se eu fizer um corte aqui onde todos passam a se movimentar em linha reta e não em linha curva, olha só o quanto mais, olha só a diferença que dá aqui mais ou menos, né, entre um e outro, ó. Tá? Ó, tudo isso aqui o vermelho percorreria a mais, tá? Opa, nossa, o que aconteceu aqui? A mais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer eles partirem de pontos diferentes. Então você coloca as linhas de largadas em pontos diferentes. Então vou fazer só duas raias aqui para a gente simplificar. Então, como o ponto de chegada é o mesmo para todos, então esse cara aqui tem que partir um pouco mais para trás do que esse, para que ambos percorram o mesmo caminho percorrido, tá? Então,
digamos assim, opa, o caminho percorrido tem que ser igual, tá? Agora, o deslocamento não necessariamente vai ser igual, porque o deslocamento é uma linha reta, tá? E isso aqui pode acabar sendo diferente. Então vamos lá. Espaço percorrido é o mesmo, mas o deslocamento e a velocidade vetorial média são diferentes. É essa aí mesmo, tá? É a própria A. Por quê? O espaço percorrido vai ter que ser o mesmo, porque senão seria injusto. Agora, o deslocamento, sendo diferente, a velocidade vetorial média também vai ser diferente, tá? Então, é a alternativa A mesmo. Beleza? Vamos para o próximo, 8. Em um mesmo plano vertical perpendicular à rua, há os segmentos de reta AB e PQ paralelos entre si. Um ônibus se desloca com velocidade constante de módulo V1 em relação à rua ao longo de AB, no sentido de A para B, enquanto um passageiro se desloca no interior do ônibus com velocidade constante de módulo V2 em relação ao veículo ao longo de PQ, no sentido de P para Q. Na verdade, todos esses símbolos e nomes são desnecessários, é para confundir o aluno mesmo, para o aluno ler e ver um monte de símbolo e se assustar. Mas no final, o que é que está acontecendo? Eu tenho o ônibus indo para um lado e o passageiro que está dentro indo para o outro lado. Tá? A situação é essa. Então, ele quer saber aqui se você sabe identificar símbolos, se você sabe ler um enunciado com cuidado para saber o que se representa cada descrição. Então, sendo V1 maior do que V2, sendo que V1 é o módulo da velocidade do ônibus e V2 é do passageiro, né? Então, se a velocidade do ônibus é maior do que o passageiro, o módulo da velocidade do passageiro em relação ao ponto B é. Então, olha só, como o passageiro está indo no sentido contrário do ônibus, vamos imaginar que ele tivesse parado, tá? Primeiro. Então, ele está no ônibus e está parado aqui dentro. A velocidade do passageiro ser zero em relação ao ônibus. O que ia acontecer? A velocidade, digamos, total do passageiro, tá? Seria igual à velocidade do ônibus. Certo? Se V do passageiro é igual a zero, deixa eu passar para cá, é igual a zero para o bus. Vamos botar assim para caber. Tá? Beleza? Agora, se ele estivesse andando no mesmo sentido do ônibus, o que ia acontecer? Então o ônibus está indo para cá, o cara lá dentro também está indo para cá, a velocidade total dele ia ser a V do passageiro mais a V do ônibus, né? Certo? Bom, se ele estiver andando no sentido contrário, que é a situação que nós temos, então o ônibus indo para um lado. Opa, deixa eu só ver. O ônibus está indo de A para B, né? É isso mesmo. E o passageiro indo no sentido oposto, como a velocidade do ônibus é maior, vou fazer ela menos a do passageiro. Então a velocidade total do cara vai ser a velocidade do ônibus menos a velocidade do passageiro. No caso, a velocidade do ônibus é a velocidade 1, né? E a do passageiro é a velocidade 2. Opa. 2, né? Então vai ser V1 menos V2, que é a alternativa B. Ok? Para finalizar, então, vamos fazer o 9. Com base em seus conhecimentos sobre cinemática, analise as afirmativas a seguir. Quando um corpo anda em movimento uniforme, sua velocidade e sua aceleração são constantes e diferentes de zero. Bom, a velocidade é constante e diferente de zero, é verdade, mas a aceleração não. Então, essa aqui está errada, porque a aceleração tem que ser igual a zero, tá? Ok? Vamos ver a 2. Quando dois corpos são lançados no vácuo simultaneamente de uma mesma altura, um para cima e outro para baixo, com mesma velocidade inicial, chegarão ao solo com velocidades iguais. Bom, da mesma altura, eu tendo a dizer que sim.
Por quê? Porque quando o cara que está sendo jogado para baixo, nossa, o cara que está sendo jogado para baixo tem essa V0 para baixo, somando no que ele já vai ganhar. Então ele vai chegar aqui no chão com uma V final. O cara que tem uma V0 para cima, quando ele der a volta e voltar no mesmo ponto que ele estava quando foi lançado, ele vai ter uma velocidade para baixo que é a mesma V0 do cara que foi diretamente jogado para baixo. Então ele vai ter a mesma velocidade final, tá? Então essa aqui está ok, tá certo. Quando um corpo anda com um movimento uniformemente variado, a distância percorrida por ele é diretamente proporcional ao tempo gasto. Não, isso não é verdade, tá? Inclusive, essa é uma das descobertas mais importantes da física. O espaço no movie, ele é proporcional ao tempo ao quadrado, tá? Diretamente proporcional, isso. Não ao tempo gasto, com o tempo ao quadrado, ok? Então, essa daqui está errada. Vamos ver a 4. Quando um corpo anda em movimento circular uniforme, sua velocidade é constante e sua aceleração é nula. Não, ó, o módulo da velocidade é constante, tá? Então o módulo de V é constante, mas ela é um vetor, a direção não é constante. E a aceleração é diferente de zero, porque eu tenho aceleração centrípeta, tá? Então essa daqui também está errada. Então, corretas eu tenho só a 2, que é a alternativa A. Ok? Alternativa... Opa. A. Tudo bem. Bom, pessoal, então é isso. 4 exercícios aí de Enem vestibular para vocês. Então, nos vemos na nossa live de amanhã, acredito. Um abraço para vocês, até mais.